Cristo é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó grande Deus, sabemos que a Tua graça o Senhor tem derramado nesses últimos dias, nos nossos corações, na nossa vida. Ó Deus, queremos nessa noite participar, ó Deus, dessas bondades, desse amor do Senhor, contemplar essas belezas, meu Deus. E por isso, Senhor, estamos aqui. Queremos, ó Deus, participar com o Senhor, estar em comunhão com o Senhor, conversar com o Senhor, que o Senhor venha falar, ó Deus, aos nossos corações, venha sussurrar nos nossos ouvidos, ó Deus, que possamos, ó Pai, estar com nossas vidas, ó Deus, inclinada perante a Tua palavra, perante o Teu Evangelho, ó Deus, que possamos, ó Pai, despejar tudo que é nosso, tudo que é eu, tudo que é do homem nos Seus pés nessa noite. Queremos, ó Pai, pôr tudo nos Seus pés, no Seu altar, para que o Senhor venha tomar de nós, ó Deus, venha tomar, ó Deus, essas coisas, limpar-nos, ó Deus, de tudo aquilo que é eu, de tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que o Senhor venha tirar isso de mim, ó Deus, e pôr somente aquilo que é do Senhor, a Tua palavra, o Teu Evangelho, o Teu Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor venha encher esse vaso da Sua promessa, aquilo que o Senhor tem prometido à Tua igreja, que nessa noite o Senhor venha derramar um bocado dessas bênçãos para nós. Ó grande Deus, quão alegre nós somos pelo Senhor ter nos salvado, ter nos limpado, ó Deus. E por isso, meu Pai, pedimos a Tua bênção. Vem encher esse vaso, meu Deus. Vem encher a cada irmão aqui, ó Deus, a cada pai, a cada mãe aqui representada, a cada lar. Que a bênção do Senhor seja a cada um, ó Deus, abençoando esses jovens, essas moças, essas crianças, que possamos ver o amor do Senhor sendo repartido no nosso meio, no olhar da criança, no olhar do irmão, da irmã, no sorriso de cada um, possamos contemplar a Sua beleza. Meu Deus, sabemos que o Senhor está em carne humana, que o Senhor está na Sua igreja, que o Senhor está, ó Deus, no Seu povo, e por isso possamos olhar para o irmão e ver a obra do Senhor sendo manifestada. O irmão sofredor, o irmão de luta, o irmão que não perde, ó Deus, a vontade de seguir a Tua palavra, o irmão, ó Deus, que luta para estar na sua casa. Nós possamos ver o Senhor naquele irmão sofredor, naquele irmão enfermo, mas crendo no Senhor, mas crendo na Sua palavra, possamos ver o Senhor manifestado nessas vidas, o Espírito do Senhor falando a cada um, ó Deus, no olhar da criança, no sorriso,
possamos ver a manifestação do Seu Espírito Santo, da Tua graça, da Tua misericórdia está estendida ainda. Possamos ver o Senhor manifestando a Sua graça, meu Deus. Quão bom é contemplar essas coisas, meu Deus. É saber que o Senhor está com Seu Espírito Santo trabalhando na Tua igreja ainda, meu Deus. A Tua misericórdia ainda está estendida para aquele que ainda quer uma bênção do Senhor, para aquele que quer misericórdia. O Senhor está estendendo a Sua mão nessa noite. Ainda há oportunidade para aquele que quer arrepender dos seus pecados. Meu Deus, nós cremos nisso de todo nosso coração. Por isso estamos aqui pedindo a Tua misericórdia, meu Deus. Que a Tua graça não seja encolhida para nós, mas que ela seja estendida às nossas vidas. Meu grande Pai, meu grande Deus, quão alegre nós somos pelo Senhor, quão alegre nós somos pela Sua palavra revelada nesses últimos dias, quão alegre nós somos pelo Senhor ter mostrado essas verdades para nós. Quão alegre, meu Deus, nós somos, ó Deus. Somos alegres porque o Senhor tem revelado essa palavra, tem abrido essa palavra para nós nesses últimos dias. E possamos contemplar essas belezas. Possamos, ó Deus, ter firmeza, saber que no fim do caminho o Senhor estará nos esperando. O Senhor nos dará aquela vitória, a vitória que o Senhor já concebeu, que o Senhor já ganhou no Calvário para nós. Possamos ter esperança, porque o Senhor trouxe a esperança para nós. O Senhor naquele dia deu-nos a esperança de um novo dia, de uma nova terra, meu Deus. O Senhor nos deu de uma nova vida, não a vida de cansaço, de doença, de dores, mas o Senhor nos deu a esperança de novos céus e nova terra, onde habita a justiça e o poder do Senhor. Quão alegre nós somos nessa noite por isso, Senhor. Por isso te damos graça, meu Deus. Graças, Senhor, pelo dia do Calvário. Graça pela sua ressurreição, meu Deus, ao terceiro dia. Graça por esse profeta nesse último dia. Graça por essa mensagem restauradora que virou nós do avesso e pôs toda a iniquidade que estava no nosso corpo, que estava na nossa vida, afastou tudo isso de nós, meu Deus, e pôs nós em lugares celestiais, em Cristo Jesus, junto com o Senhor, junto com a Tua palavra, junto com a Sua verdade, meu Deus. Quão grandes coisas é isso, meu Deus. Nós não somos merecedores, mas o Senhor achou graça nessa igreja. Graça, favor imerecido. Nós não merecíamos nada disso, mas o Senhor achou graça nessa igreja, nesse povo. Ó grande Deus, quão agradecido nós somos por essa bondade.
Que bondade é contemplar essas belezas. Que bondade é saber que o Senhor vive. E que o Senhor vive e nós vamos viver. Nós estamos vivendo eternamente. A nossa vida não acaba aqui. Ela continua no fim do caminho. Ao passar do outro lado do rio. A nossa vida vai começar. Oh, grande Deus, aí que vamos viver mesmo. Aí que será a grande vida. A vida com o Senhor. A vida para a sua palavra. Ponha isso no nosso coração, Senhor. Põe esse desejo no nosso coração, para que sejamos pessoas mudadas, pessoas transformadas, crentes mudados, Senhor, para viver uma vida separada de nós mesmos, separada, Senhor, dos nossos desejos, separado das nossas razões, do nosso eu, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que nos cerca, que possamos estar separados, meu Deus, estar com nossas vidas pautadas com o seu Evangelho. Ó grande Deus, dá-nos essa graça nessa noite, que o Senhor continua nos abençoando com a pregação da Tua Palavra, com o poder do Seu Espírito Santo, derramando no nosso meio, repartindo um pedaço para cada um do seu pão, do pão da vida que é o Senhor, que as nossas almas estão com vontade de saciar dessa palavra, desse poder. Ó Deus, quão grande essas coisas. Faltaria-me palavra para falar disso, Senhor. Somente o Seu Espírito Santo pode falar nesse corpo frágil. Somente o Seu poder pode ser manifestado. Não deixe que nenhum poder do mal venha tomar esse corpo, mas que o poder do Senhor venha tomar-me, ó Deus. Eu preciso da Tua graça, da Sua misericórdia. Dá-me o Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-me o Seu Espírito Santo não para ser um grande homem, mas para ser um homem mais humilde, para ser um homem cheio do amor do Senhor, cheio da Tua graça, cheio da Sua misericórdia, para que eu possa ter mais misericórdia dos outros, ter misericórdia dos meus irmãos, dos meus colegas. Meu Deus, dê-me esse amor. Nós precisamos desse amor do Senhor. Ó Deus, esse corpo é falho, mas eu não quero olhar para esse corpo, eu quero olhar no fim do caminho e olhar e ver o Senhor com as mãos estendidas para mim, para a Tua igreja. Se eu olhar para a minha carne, eu fico prostrado. Mas eu quero olhar para o Senhor. Oh, grande Deus, como é bom falar com o Senhor, como é bom desprender de mim, ó Deus. Oh, Senhor, venha dirigir a pregação dessa noite,
ungir o pastor Osmar com teu Espírito Santo, ó Deus, que a tua graça seja derramada sobre ele, que o abrir da sua boca possa ser como a voz de trovão, para que todos os alicerces do mal, caiam por terra, todos os espíritos de enfermidade se prostra nessa noite, todo espírito errado que nos acompanha, que tenta nos atrapalhar, que ele seja derrotado nessa noite. Eu não quero ver nenhum espírito atrapalhando esse povo. Eu não quero ver nenhum espírito atrapalhando a nossa mente. Eu quero reprovar tudo no seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, que as enfermidades se apartem de nós. Oh, grande Deus, dê-nos essa graça nessa noite. Todos os enfermos sejam curados nessa noite. Toda dificuldade seja dissipada. O poder do Senhor invade esses lares que nos ouvem nessa noite. Que o Senhor toma tudo no seu controle. Essa cidade no seu controle. Que o poder dessa mensagem possa soar nesses corações nessa noite. Oh Deus, dê-nos a sua graça nessa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, ó Deus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Deus tem nos abençoado até aqui. Deus continuará nos abençoando. Vamos cantar o hino 112. Hoje não temos a presença do pastor Osmar. Ele foi dar uma descansada, foi até a casa do irmão Dairo. Quinta-feira, se Deus quiser, estará aqui o nosso pastor pregando para nós a mensagem da palavra de Deus. Após este hino, o irmão Adriano dos Santos vai dar uma palavrinha conosco. Amém? 112. Na vastidão do céu, na profundeza do mar, na beleza da flor, na criança brincar, eu procurei sondar o que de maior existe. Então eu descobri, meu Deus, só teu
coração do Senhor. Porém, mais lindo, ó grande Deus, só teu amor. Porém, mais lindo, ó grande Deus, só teu amor. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Louvar-te-ei, te exaltarei por teu amor. Louvar-te-ei, te exaltarei por teu amor. Só o teu grande amor faz a minha alma cantar, pois me salvaste, Senhor. Oh, que alegria sem par! Muito feliz irei por toda a vida falar das maravilhas deste amor tão singular, das maravilhas deste amor tão singular. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Louvar-te-ei, te exaltarei por teu amor. Louvar-te-ei, te exaltarei por teu amor. Amém. Deus abençoe, irmãos. É nessas horas que eu mais sinto a falta do pastor Osmar. Tem horas que a gente gosta tanto de um ministério que a gente sente a falta quando ele não está presente. E é nestas horas que a gente mais, pelo menos acontece comigo, que eu mais agradeço a Deus por ter um pastor como nós temos. Amém? Ele que tem nos dado o alimento da palavra de Deus. Mas como ser humano também precisa descansar, ter o seu tempo também com a família. Que Deus abençoe o nosso pastor, que Deus abençoe cada um de nós nesta noite. Na verdade eu não tenho nada para falar, né? Eu espero que Deus ajude nos 5, 10 minutos, numa leitura, que não faço isso simplesmente para aparecer aqui, mas eu me coloco aqui não por querer, não porque eu quero estar aqui, mas eu me ponho aqui como um vaso nas mãos de Deus, para que Deus possa abençoar a cada um de vocês que tem feito o seu sacrifício de sair de sua casa, de cansado, pegar o ônibus, vir a pé, de estar na casa de Deus. E eu creio que Deus honra isso, irmãos. E eu creio que Deus não deixará ninguém sair daqui sem estar alimentado, porque nós temos a palavra de Deus e a mensagem do profeta de Deus, amém?
Vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer simplesmente uma leitura em São Lucas 10, versículo 18. Colocar de pé em respeito à palavra. Eu gostaria de falar nesses poucos minutos sobre o assunto: o diabo causa inimizade. Eu prefiro ter o diabo contra eu, me perseguindo, do que eu ter o diabo dando tapinha nas minhas costas. Amém? Então vamos ler em São Lucas 10, versículo 18, que diz: E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Podem assentar. No boxe, o profeta, antes de se converter, ele gostava deste tipo de esporte. Ele ainda não tinha aceitado a Cristo, ele ainda não tinha este conhecimento da palavra, e ele então admirava este esporte, o boxe, e ele tirava em tudo. Irmão Brana, como profeta de Deus, tudo que ele via, ele tirava uma mensagem daquilo. E ele tirou uma mensagem do boxe. Como? Um lutador de boxe, para que ele possa vencer uma luta, ele tem que conhecer a estratégia de luta do seu adversário. Se ele não conhecer como o seu adversário luta, e for ali simplesmente na força, na coragem, ele vai perder. Por quê? Porque ele não sabe em que braço, em que mão, que ele tenha o soco mais forte. Se é na direita, se é na esquerda. Então, o lutador de boxe, ele estuda a estratégia de luta do seu adversário, para que ele possa então fazer a sua própria estratégia, para ele poder se defender. Se o adversário dá um soco com o braço direito, ele vai defender o seu lado esquerdo, porque é da onde o soco vai vir. E quando ele faz isso, então ele tem chance de vencer o inimigo. Amém? E nós, como cristãos, para vencermos ao diabo, porque nós temos o inimigo, e não é o irmão e nem a irmã, não é nenhuma carne humana, mas o nosso único inimigo é Satanás. E para nós vencermos a Satanás, nós temos que saber como o diabo trabalha. Quem é Satanás? Como ele age nesses últimos dias? Como ele tem agido desde quando foi lançado do céu para o Éden até hoje? Porque se nós não conhecermos as estratégias do diabo, ali ele vai nos enganar. E o profeta ensina que o diabo, antes dele ser um anjo de trevas, ele foi um anjo de luz. Ele esteve com Deus. Ele foi conhecido como Lúcifer, a estrela da alva. Ele estava com Deus. Ele adorava a Deus. E ele era um querubim. Ele era um querubim. E o profeta, na mensagem Perguntas e Respostas, número 9, parágrafo 66, pergunta 5, fizeram uma pergunta para o irmão Brana. Irmão Brana, fale-me sobre Lúcifer. E então o profeta usou a escritura Ezequiel, capítulo 28, do versículo 11 até o 17. Mostrando que Satanás, ele foi um anjo de luz. E ali, nesta escritura, diz assim: vejo mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, falando a Ezequiel, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe. Agora o profeta diz aqui Deus não está falando sobre a pessoa
do rei de Tiro, mas está falando do espírito que está no rei de Tiro. Amém? Profetizando contra Satanás, mostrando que assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria. Aqui está Satanás. Satanás, ele é cheio de sabedoria. Ele tem a sua própria sabedoria. E a Bíblia mostra que esta sabedoria é a sabedoria do mundo. Ou seja, tudo aquilo que é fora da palavra. Tudo aquilo que contradiz com a palavra, que não está de acordo com a palavra, então, se é sabedoria de Satanás. E Satanás, ele sempre quer ser sábio. E ele, com a sua sabedoria, uma das suas artimanhas. Muitas pessoas pensam que Satanás simplesmente age no mundo. Somente ali entre os ímpios, entre os assassinos, entre os que roubam. Mas eles estão simplesmente enganados, porque Satanás não age somente ali, no mundo. Satanás, o profeta diz, Satanás, ele é religioso. E é aí, exatamente aí, aonde ele está enganando. Ele está enganando hoje. E as pessoas, os próprios crentes não percebem. Pensa, porque fala em Deus, está tudo bem. Não procura ver se aquele falar em Deus está de acordo com a palavra. Porque se não está de acordo com a palavra, é Satanás. Amém? Não importa o quão sábio pareça, não importa o quão teológico pareça, se não está de acordo com a palavra de Gênesis, Apocalipse, é Satanás. Quando Satanás ele foi expulso do céu, ele caiu no Éden. E a primeira coisa que Satanás fez, quando ele caiu no Éden, foi interpretar a palavra. E é isto que ele está fazendo do Gênesis até nos últimos dias. Ele usa esta Bíblia, ele usa as Escrituras, ele veste paletó. Satanás prega em púlpitos, quando ele interpreta a Bíblia. E quando Satanás quis infiltrar-se entre os cristãos, ali no ano 325, para perverter a fé, o que ele fez? Ele simplesmente interpretou a palavra. A primeira coisa que Satanás fez ali foi interpretar o primeiro mandamento de Deus. E não terás, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e não terás outros deuses diante de mim. A Bíblia sempre mostra um único Deus. E o que Satanás fez? Ele interpretou a Bíblia e colocou 3 deuses num só. Fazendo com que? Fazendo com que as pessoas não crescem num único e verdadeiro Deus. E ele interpretando a deidade. Por isso hoje existe várias formas de crer em Deus. Existem os trinitarianos, os dualistas e os unicistas. Agora, cada um deles com a sua interpretação. E Satanás, ele simplesmente trabalha desta maneira, interpretando as Escrituras. Quando o Senhor Jesus esteve ali no monte para ser tentado, Satanás usou Bíblia. O profeta diz, Satanás usou as Escrituras para tentar a Jesus. Mas o profeta disse, Jesus não obedeceu a Satanás, porque aquelas Escrituras não eram para aquele dia. Satanás estava colocando Escrituras que aconteceria em outro tempo, naquele tempo. Então tudo isto é Satanás. Satanás interpreta a Bíblia. Satanás, ele
desloca o tempo de acontecimento das Escrituras. Então, se nós não percebermos como Satanás trabalha, ele certamente vai nos enganar. Amém? Em Isaías 43, versículo 10 e 11, diz assim: vós sois minhas testemunhas. Amém? Cada filho de Deus é uma testemunha de Deus. Cada filho de Deus testifica, ou seja, é a revelação de Deus. Se você quer conhecer a Deus, olhe para você mesmo. Em você mesmo, você vai ver que Deus não é três pessoas. Assim como você é corpo, alma e espírito, Deus, ele manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, Satanás, ele não usa simplesmente os atributos de Deus, mas ele mostra que Deus é três pessoas. E é aí que ele está enganando hoje. Porque Deus não é três pessoas, porque se fosse três pessoas, teríamos três deuses. Mas se nós olhássemos simplesmente para nós, então nós veríamos que Deus é uma única pessoa, como eu sou, como você é. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, que não há outro. Não existe dois deuses, não existe três deuses, é um só. Vós sois minhas testemunhas, sou eu mesmo. Antes de mim, diz Deus, antes de mim, Deus nenhum se formou. Depois de mim, nenhum haverá. Ali era Jeová falando. E crentes, religiosos, com a Bíblia na mão, querendo mostrar que Jesus, que veio depois de Jeová, é a segunda pessoa. Sendo que Jeová, em Isaías 43:10, diz: sou eu mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou. Depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém? As próprias Escrituras se interpretam. O profeta diz: Deus é o seu próprio intérprete. Amém? Outra maneira que Satanás trabalha, quando o profeta diz que houve uma batalha no céu, e Satanás, ele foi derrotado no céu, e foi expulso para a terra. E quando ele veio para a terra, então, ele desafiou a Deus novamente. E quando então ele desafiou a Deus, eles escolheram um lugar, um campo de batalha para se enfrentarem. E o profeta diz que o campo de batalha que Satanás escolheu para enfrentar a Deus foi na mente humana. Foi na nossa mente. Então nós temos que saber que Satanás, ele atua em nossa mente, não em nossa alma. Não em nossa alma, mas ele pode atuar na nossa mente. E na nossa mente, o profeta disse, fizeram uma pergunta para o profeta: irmão Brana, como eu sei que os maus pensamentos que eu tenho são do diabo? E o profeta respondeu: minha irmã, se está contra a palavra, é do diabo. Se está a favor da palavra, é de Deus. Porque nós não temos simplesmente os nossos próprios pensamentos, mas os nossos pensamentos, eles são inspirados ou por Deus ou por diabo. Então muitas vezes nós pensamos muitas bobeiras, muitas vezes nós pensamos coisas que não deveríamos pensar. E o diabo usa isto para nos condenar. O diabo usa os nossos próprios pensamentos para pensar coisas contra o irmão, contra a irmã, pensar coisas contra o pastor,
pensar coisas contra os amigos, os colegas, pensar coisas contra a palavra. Agora, se nós não identificarmos que este pensamento é do maligno, então o diabo nos derrota. Então o diabo, ele trabalha na mente. Então nós temos que expulsar o diabo da mente. O diabo, o profeta disse: minha irmã, quando você começa a pensar, eu não sou eleito, eu não vou no rápido, eu não tenho condição, olha, tanto irmão bom para ir no rápido, como é que eu um pecador, falho, fraco, como é que eu vou no rápido? Como que eu sou salvo? O diabo faz pensarmos isto. Agora o profeta diz: meu irmão, minha irmã, não se condene, expulse esse demônio. Não creia nisto, pelo amor de Deus. Creia que você é eleito. Não deixe o diabo colocar mentiras na sua mente. Não deixa. Porque é o diabo te enganando. Deus, quando nós falhamos, Ele mostra os nossos pecados e nos mostra o sangue para nós nos arrependermos. Mas o diabo, ele nos condena. E ele então não mostra o sangue de Jesus. Mas ele mostra nos nossos pecados e nos condena. Como ele fez com Judas. Judas falhou. E o diabo condenou a Judas. E Judas não foi buscar perdão como Pedro. Mas Judas foi se enforcar. Então isso é muito perigoso, irmãos. É uma tática do inimigo. Usar nossa mente, o espírito. Usar os 5 sentidos do espírito. Usar nossa imaginação. Começarmos a pensar coisas que não devemos. Começamos a pensar em coisas que são maus aos olhos de Deus. Então nós temos que reconhecer o diabo nos maus pensamentos. Amém? Agora eu tenho aqui alguns parágrafos da mensagem. Uma leitura em Salmo 133. Está escrito: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus gosta de ver cada irmão em união. Nenhuma desunião. Todo mundo podendo conversar com todo mundo. Todo mundo podendo ter companheirismo com todo mundo. E não somente irmãos, mas aqueles que nos perseguem também. O profeta, na mensagem, aquele dia no Calvário, ele disse: se você ama ao seu irmão, isso é muito bom. Mas uma das evidências é você amar aquele que não te ama. Eu não estou dizendo que é a evidência. Amém? Estou dizendo que o profeta diz, é uma das evidências. Por quê? Porque Jesus, ele não amou somente a nós. Mas a Bíblia diz, Jesus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou até aqueles que estavam crucificando a ele. Ele disse, Pai, perdoa-os. Então nós temos que ter essa classe de união, de amor. Agora, na mensagem, o nome de Jesus, parágrafos 5, 6 e 7. O profeta disse, quando chegamos, encontramos a igreja aqui, um pouco descontrolada, aqui e ali. E alguns dos membros começaram a se esfriar. O profeta estava em campanha por alguns dias, afastou-se um pouco da igreja, e quando ele voltou, ele viu que a igreja estava fria. Alguns membros começaram a se esfriar, a se afastarem. E todo aquele que se afasta dos cultos, se esfria. Porque é difícil
nós vencermos as lutas do mundo, os problemas do dia a dia, sem ouvirmos a palavra de Deus. Se afastaram. Alguns irmãos tendo umas pequenas inimizades, uns contra os outros, e demais coisas assim. Eu fui a cada um, até termos tudo isto acertado. Agora, está tudo certo, vem? E não há nada errado, o profeta dizendo, não havia nada errado com nenhum dos membros. Eles todos são bons homens e mulheres. Se eles, notem bem, eles estavam tendo inimizades, confrontos, irmão não conversando com o irmão, irmã não conversando com a irmã, membro não conversando com o pastor, no lar, tudo contém inimizade. E o profeta diz, eles todos são bons homens e mulheres. Se eles pudessem simplesmente imaginar. Pare um momento, irmãos, pense, imagine agora. Talvez você está com dificuldade comigo. Pare e pense. Simplesmente imagine no que o profeta está dizendo. Se eles pudessem simplesmente imaginar que isto é o diabo, que é o diabo que entra no meio das pessoas. Você vê como o diabo atua? O diabo entra nos meios das pessoas e causa inimizade. Isto é exatamente correto. Não são as pessoas. Se você puder fazer com que o irmão veja isto, eu não sei se tem alguém aqui com inimizade, mas o Espírito Santo sabe. E a palavra de Deus, ela não é em vão. Ela tem o seu propósito. Se você puder fazer com que o irmão veja isto, então ele não terá inimizade contra o outro companheiro. Ele se sentirá mal. Ele se sentirá assim. Bem, isto é, eu sinto muito por meu irmão. Vem, se ele realmente o fez errado. Ora, isso não foi o irmão, não é o irmão, foi o diabo quem fez aquilo. E nós podemos ver nas Escrituras, quando Jesus estava lá no monte, olhando para Jerusalém, quando ele iria descer até Jerusalém para ser entregue e morto, e ele sabia do que ele ia passar, o Senhor Jesus. E ali veio o irmão Pedro. O irmão Pedro veio com aquela boa intenção de ajudar a Jesus. O irmão Pedro começou a dar uma palavrinha de ajuda para Jesus. E então o irmão Pedro disse, mestre, não desça até lá, mestre. Eles vão te matar, mestre. Era o irmão Pedro ali, diante de Jesus. Simplesmente Jesus olhou para Pedro, para o irmão Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Ele não disse, para trás de mim, irmão Pedro. Porque ele sabia que não era o irmão. Ele sabia que tinha algo superior ali. Ele sabia quem é que estava querendo atrapalhar o plano da salvação. Que não era o irmão Pedro, mas era Satanás. E é contra Satanás que nós temos que brigar. É contra Satanás, não contra os irmãos. Nós não podemos deixar o gafanhoto cortar o nosso companheirismo. Podemos conversar com todo mundo. Você diz, bem, este sujeito fez certa e certa coisa. O profeta diz, não foi o seu irmão. Não foi ele que fez aquilo. Não foi ele que falou aquela palavra que te magoou. Não foi o seu chefe. Não foi a sua esposa. Não foi o seu esposo. Não foi o pastor. Que quando prega dura aqui. Amém?
Nós temos que saber, quando Satanás fala, corrigindo, Deus também fala corrigindo. E nós não devemos olhar para o homem, porque Satanás, ele usa o homem para te condenar, para te falar mal. Mas Deus também usa o homem para te corrigir. E muitas vezes nós não podemos ficar bravos com o pastor. Tem muita gente que deixa a igreja porque olha para a carne. Não olha para o que está falando na carne, que não é Satanás, mas que é Deus. E se de um lado a pessoa não vê Deus falando na carne, no corpo, do outro lado, a pessoa não consegue ver que é Satanás falando. Minha voz não está um pouco boa? Amém? Então, não culpe o irmão, a irmã. Culpe o diabo. Meu negócio aqui é contra o diabo. Eu não sei se eu estou alegrando, eu só sei que eu estou irritando o diabo. Este foi quem causou isto. Nossa luta é contra, não é contra carne e sangue, não é contra o irmão, contra a irmã, mas são contra as hostes de Satanás. Amém? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, graças a Deus. O irmão Alexandre vai cantar um hino agora. Vamos ouvir este hino. Logo estaremos indo embora. Quem entrará no eterno lar de luz? Quem hoje está a contemplar a cruz? Neste mundo incréu, envolto em denso véu, quem achará o Salvador Jesus? Tu dizes ter graça e poder do além, dizes fazer em teu viver o bem, mas teu coração não sente a salvação, não entrarás na muito infeliz mansão. Quem ouvirá dos anjos a canção que saudará a santa multidão, quando além do mar a praia enfim chegar, quem transporá as portas de Sião, lá entrarei e estarei aos pés do Salvador com os demais fiéis, que também terão no céu
estação, a quem verei na muito feliz